Olá, eu sou o jornalista Cefas Carvalho e estamos aqui com a primeira edição do programa Conversa de Botequim, um programa de entrevistas feito diretamente de um bar, no caso Bardalos Comida e Arte, ao vivo pelo Facebook, também pelo YouTube do Bardalos e sempre com pessoas interessantes, pessoas que fazem a cultura, fazem a vida potiguar. E no programa de hoje, você já sabe, nós temos aqui Quitéria Kelly, atriz e diretora, a quem eu saúdo. Quitéria, boa tarde. Boa tarde, Cefas. Obrigada pelo convite. Obrigada também pelo convite de ser o primeiro do ano, né? Sabia não. Primeiro do ano, bem-vinda, já começamos com sorte o programa. Programa este que tem produção de Raquel Lucena, José Áglio na filmagem, assistente de produção Ananda Carvalho e apoio logístico de Lula Belmont e Ricardo Nelson. Nós temos apoio do Cicobi, Adurne Sindicato, Francisca Seguros e Unilivreira. Obrigado a todos que apoiam, obrigado a todos que participam. Lembrando que você pode fazer perguntas para a Quitéria, ela vai responder aqui na medida do possível, perguntas ligadas ao que ela vai falar aqui também. E nós vamos bater papo sobre teatro, arte, muita coisa então. Quitéria, vamos começar o bate-papo. E você que pegou o programa agora e está vendo aqui, Conversa de Botequim, o programa só pode ser com comida e bebida na mesa. A proposta é exatamente essa, isso com o bar em funcionamento. As pessoas do bar também podem fazer perguntas quando quiserem. Quitéria, pergunta não falta, o programa duraria aqui 3, 4 horas, mas a gente vai falar sobre tudo, sobre o Carmim, que completa 15 anos. Mas eu queria saber como você começou na carreira. Você não é potiguar, você é paraibana, mas já mora aqui há muito tempo. Como é que começou a Quitéria na arte, no teatro? Conta pra gente. Então, eu nasci em João Pessoa, mas eu fui criada em Natal. Então, minha formação artística, né, é natalense. Eu me considero natalense porque eu acho que nasceu uma outra Quitéria quando eu vim morar aqui. E, bom, eu vivia aqui na Ribeira, né? Eu era roqueirona, andava com anel em cada dedo, tudo de preto. Isso parece hoje, ó. Mas eu andava ali no Blackout, naqueles bares lá da Rua Chile. E eu sempre busquei estar no meio, sei lá, de pequenas tribos, assim. A galera do rock, a galera do skate também, andei com a galera. Enfim, e nessa de estar em show ali no Blackout, eu me deparei com um curso, um cara panfletando, curso de teatro no departamento de artes. E aí eu já comecei fazendo cursos individuais, cursos de férias na universidade. E daí foi migrando, entrei num grupo, depois foi migrando, essa coisa de grupo, né? Filosofia de grupo. Sim. É bem diferente de companhia teatral ou de, enfim, porque você vai criando uma intimidade com as pessoas e vão formando esses grupos, vão convidando. Então eu migrei muito nos grupos de Natal, até que criamos o Carmim. A princípio eu e Titina, duas mulheres com um grupo querendo falar sobre os problemas do nosso entorno e o nome do grupo vem daí também, vermelho, feminino, sim, Carminho, lutas sociais e tal. Mas essas coisas da vida, a gente vai migrando também e ela saiu, foi para outro grupo, os meninos foram entrando. Hoje o grupo são 8 pessoas, 6 homens e 2 mulheres. Mas assim, 6 homens com alma muito feminina. Assim. Sim, todos maravilhosos. E eu lembro que você falou, você e Titinho no Grupo Carmim, eu lembro que vocês fizeram uma peça que marcou época aqui em Natal, Pobres de Marré. Nossa. Uma peça maravilhosa. Passamos 5 anos. Isso, fala um pouquinho sobre a criação, porque eu lembro, eu assisti vocês, Casa da Ribeira, no próprio Alberto Maranhão, teve também, encenação, estava cheio. Fala um pouquinho sobre a importância daquela peça, Quitéria. Então, Pobres de Marré foi uma peça que foi, assim, a peça de abertura do grupo, né? A gente convidou o Henrique Fontes para fazer a dramaturgia pra gente. Essa peça, ela era um extrato de uma cena que tinha num espetáculo dos clowns de Shakespeare. Eles fizeram uma peça chamada, agora não vou lembrar, acho que era Dos Prazeres e dos Pedaços, o nome da peça, 2003, 2002, por aí. E tinha essa pequena cena desses moradores de rua, foi inspirada em umas moradores de rua que tinha ali em frente ao edifício Bila, na Ribeira. E a gente foi para lá, pesquisamos, observamos muito, criamos uma cena que era o ponto alto do espetáculo. Todo mundo ia para o espetáculo para ver. Eita, os meninos dos clãs vão me matar falando isso. O povo ia só para ver essa cena. Fazer o quê, né? Não era isso, mas era assim, era o grande momento do espetáculo. As mendigas entravam, então os moradores de rua entravam, todo mundo ia, eram os berros de rir. E aí aquilo, todo mundo falava, vocês tinham que fazer uma peça só com isso e tal, não sei o quê. E eu e Titinho, a gente convidou o Henrique. E aí provocamos ele. Ele não levava muita fé na gente,
porque, né, tá meio perdidaça e tal. E aí ele falou, tá bom, se vocês quiserem mesmo fazer essa peça, amanhã, aqui, 2 da tarde, papapá, e marcou assim, a gente ficou, eita, vamos, né, menina? Quando ele chegou, a gente já tava aquecendo no palco e tal. E desde então, estamos juntos. Ele criou a peça, a gente fez, foi nosso primeiro trabalho de observação, que chama mímese corpórea. Vai pra rua, observa, olha os trejeitos das figuras, volta pra sala, tenta recriar, reproduzir aquilo dali. E aí foi massa, porque a gente colocava coisas nossas, coisas que a gente observava, Henrique colocava em cima. E aí a gente circulou muito, assim, pelo Nordeste. Acho que o máximo que a gente foi fora do Nordeste foi Curitiba, o Festival de Curitiba. Já é muita coisa. No Fringe, mas era Fringe. E bom, 5 anos fazendo essa peça. Tinha uma hora, assim, que eu falei, meu Deus. Aí Titina saiu, a gente continuou, colocamos a Alessandra Augusta. Sim, também assisti. Maravilhoso com ela, porque aí muda tudo também, né? O jogo já é outro. A Alessandra é nossa parceira, tá sempre ali circulando pelo caminho. Os meninos remontaram agora, Henrique remontou agora com a Alessandra e com outra atriz que eu não vou lembrar o nome, Camino. Nossa Senhora, olha o nome. Esqueci o nome dela. Mas, e aí, bom, acho que vamos retomar, assim que os palcos voltarem, a gente vai retomar Pobres de Maré com elas duas. Muito e bom. É muito massa, porque é um espetáculo que fala sobre a vida dos moradores de rua. Esse recorte do feminino na rua é muito interessante. A gente já observava aquilo naquela época, porque as mulheres, elas procuravam, por exemplo, ali embaixo, sabe o ITEP ali? Elas vão para perto de instituições públicas que tem polícia, que tem um mínimo de luz, porque elas são, enfim, muitas estupradas. Chama dupla vulnerabilidade, né? Dupla vulnerabilidade. E a gente focou em 2 figuras daqui da Ribeira. Uma delas, Márcia, acho que ela ainda está viva e ela, de vez em quando ela passa, ela é muito calma. Os movimentos dela são muito lentos, tudo, ela para, ela fica. E é um tempo maravilhoso para a rua, sabe? É muito cênico já. Então, eu foquei nela. Por isso que dá as dor, tem essa coisa, né, do bracinho machucado. Eu sou muito magra, então foi criado em cima disso, a partir disso. E eu acho que o espetáculo tem muito a dizer hoje, né? Eu ia lhe perguntar isso, ele acabou ficando atual. Porque com a situação do Brasil, que a gente esperava que não chegasse a isso, situação como a das 2 moradoras de rua, infelizmente, e sem voltou a ser política cotidiano. pública para moradores de rua. Aqui ainda tinha, uma época, tinha um albergue da prefeitura, que eu acho que foi desativado, mas que era muito importante, principalmente para essas figuras. Mulheres, pessoas idosas, até com criança. Agora, mais ainda, a gente viu agora no jornal o número de pessoas que voltaram ou estão na rua pela primeira vez e completamente desamparadas, assim, sem nada. E é isso, acho que voltar a falar sobre a rua nesse momento é importante. Até porque que não se perdure isso, né? Assim. Perfeito. Então, vamos continuar na cronologia das suas peças. Já com o Carmim e já consolidado, outra peça de vocês, outra peça do grupo que também marcou época, e a expressão é exata, é Jaci. Jaci foi um marco. Dramaturgia de Paulo Capistrano, Iracema Macedo, se não me engano. Iracema. E você e Henrique. Conta como nasceu. Eu já conheço a história, mas para quem está acompanhando, como nasceu aquela peça, como foi aquela junção de cabeças pensantes e o caminho lindo que a peça seguiu. Jaci, é muito doido, porque mais uma vez a rua nos dando o nosso material de trabalho, né? A gente tem muito isso no Carmim, assim, a rua. E quando eu falo que o Carmim surgiu com esse intuito de olhar ao nosso redor, acho que a rua está ali presente o tempo todo. Jaci, a gente estava montando um espetáculo sobre a velhice, eu e Henrique. Queria falar sobre nossas angústias de estar envelhecendo aqui no Nordeste. 2 atores fazendo arte nessa cidade que tem praias incríveis, a gente está disputando com isso o tempo todo. E no meio dessa pesquisa, a gente estava em crise, já no início da montagem. Henrique, voltando para casa, ele encontra essa frasqueira no lixo, ali na Prudente de Moraes. E linda, assim, super bem conservada. Vocês veem no espetáculo. É aquela frasqueira desde sempre. Inclusive, a gente é muito irresponsável, porque a gente anda com aquela frasqueira para cima e para baixo no Brasil, vem da hora de perder. Uma vez Henrique esqueceu ela aqui em Natal. Quando a gente chegou em São Paulo,
ele falou, Pedro, cadê a frasqueira? Ele, tá com você. Eu, comigo não. Aí, cadê a frasqueira? Cadê a frasqueira? Ele esqueceu em casa. Nossa. A gente fez espetáculo no outro dia. E foi uma loucura, mas conseguimos levar. Enfim, é a frasqueira oficial que anda com a gente. Se perder, perde o espetáculo. Eu ia perguntar isso, se Se era... perder, perde tudo. Um amigo da gente falou assim, vocês tinham que fazer uma réplica e tal, não sei o quê. Mas, bicho, quando você abre aquela frasqueira, você sente o cheiro das coisas. É energia, né, envelhecidas. Quitéria? É energia, né? Você dá um mergulho, sabe, na história, assim. Basta abrir aquela frasqueira e sentir aquele cheiro dos papéis envelhecidos, sabe, dos documentos dela, a maquiagem, tá tudo lá ainda. Então, eu não sei, eu acho que se perder, é porque tinha que perder mesmo. A vida deu pra gente, a vida leva. Tá tudo certo. E aí a gente encontrou essa frasqueira, quando a gente abriu a frasqueira, tinha um monte de coisa dessa mulher chamada Jaci. E cartas, fotos, prótese dentária, que era, tipo assim, foi a primeira coisa que a gente falou, por que é que essas próteses estão aqui? Guardadas num envelope, num guardanapo, assim, sabe? E cartão de Nordestão, cartão de INAMPS, o antigo INPS. Sem se dar o cuidado, a pessoa que jogou fora não se deu o cuidado de quebrar algumas coisas, rasgar números e tal. A gente pegou esses números de telefone e a gente saiu ligando até achar um taxista que falou, sim, eu conheço a dona Jaci. Aí a gente falou, então, a gente achou aqui umas coisas dela e tal. Ele falou, mas a dona Jaci já morreu. Aí a gente, então, a gente podia encontrar o senhor para mostrar, para ver se é ela mesma e tal. Aí a gente marcou com ele. E aí, bom, aí ele nos deu o segundo passo, que era a cuidadora dela, que passou 20 anos com ela. E essa mulher, enfim, nos ajudou a destrinchar a história de Jaci, que a gente meio que faz um paralelo da história dela com a história de Natal, esses 90 anos de Natal, os 90 anos de Jaci, de vida dela, e os 90 anos do Brasil, de 1922 até... A peça é cheia de nuances, né? Pra quem não assistiu a peça e deve estar se perguntando, mas como eles contaram uma história a partir daí? A peça é diferente. Aí entra o filósofo, o historiador, Pablo Capistrano, né, que cuidou da parte histórica da peça, que é sensacional. A gente descobriu que nesse período ela atravessou a Segunda Guerra Mundial e a cidade também, a ditadura militar e a modernização da cidade, porque já se morou nos primeiros prédios de Natal, que são aqueles prédios ali subindo a ladeira da Cidade da Criança ali, né? Aqueles foram os primeiros prédios de Natal. Então, toda essa evolução foi acompanhada pela vida dela e a gente conta isso. E também foi o nosso encontro com a história. Foi quando a gente descobriu que o grupo gostava de mexer com a história, de questionar a história. Porque a história, ela não é um carimbo, né, que sela. Não, ela tem que ser questionada, porque as próximas gerações virão e vão se questionar. Mas era assim mesmo? Como a gente faz na Invenção do Nordeste. Exatamente, de maneira até mais... né, mais agressiva. Agressiva. Então vamos falar sobre a Invenção do Nordeste. Né? Peça que eu amo. Quem assistiu fica impactado e teve uma trajetória ainda maior, voos mais altos que Jaci. Fala um pouquinho sobre a trajetória, assim, da gênese da peça até vocês receberem prêmios de peça do ano e tá lá você batendo papo com o Fernando Montenegro. Como é que foi esse trajeto? Então, aí isso também começa em Jaci, porque a gente fez uma circulação pelo Brasil. E nessa circulação a gente sempre escutava comentários do tipo, que peça bonita, nem parece peça nordestina. Ou, não esperava que essa peça fosse do Nordeste. Ou, nossa, não esperava uma peça assim, tão cinza, tão nananã. E a gente sabia o que eles estavam querendo dizer. Estava esperando uma peça, veio um grupo Carmim do Nordeste, de Natal. A referência que o Brasil tem de teatro em Natal eram os clowns de Shakespeare, né? Então, assim, a gente não tem um histórico teatral, embora tenhamos grupos como Estandarte, que tem mais de 30 anos. Alegria, acho que já batendo os 40 já. Por aí. E ainda existe, eu acho, né? Sim, existe. Enfim, temos grupos que cruzaram a história desse país, né? Mas ainda assim não temos uma referência. Então as pessoas quando iam para festivais e encontravam a gente, falavam, vai vir aí um regionalzão assim, ó. Cangaço. Cangação, aquelas cores terra, aquelas coisas. Isso. E não era, né? A gente entrava com projeção, com cinema ao vivo, tudo cinza, tudo preto, não sei o quê. E é nordestino. E é o nosso Nordeste, e a gente tá contando a história de uma cidade nordestina. Então era muito doido isso, assim.
Aí, bom, né, nessas idas e vindas, nessa turnê que a gente fez, eu me deparei com uma entrevista de Durval Muniz de Albuquerque Júnior, professor, historiador maravilhoso. Vou mandar um beijo para ele, porque tá se recuperando um dodóizinho. Isso. E eu amo muito o Durval, nosso padrinho, Ave Maria. Ele é maravilhoso. Maravilhoso. Quebra a cabeça de todo mundo, abre a boca, derruba uns 10, assim. E foi o que aconteceu com a gente. A gente viu aquela entrevista e falou, cara, o cara, Obrigado, em Ricardo. uma entrevista, ele desconstruiu tudo que a gente conhecia de história nordestina. E foi maravilhoso. Aí eu fui procurar Durval, descobri que ele era meu vizinho. E aí fiquei aperreando a vida dele há uns 2 anos assim seguidos. Começamos a ler o texto e aí fazíamos apontamentos, ia perguntar para ele. Aí ele falava mais de 300 coisas. A gente dizia, meu Deus, e agora não vai dar para fazer uma peça com isso. E aí foi maravilhoso, porque ele nos apresentou uma visão de um Nordeste contada a partir da história de quem está aqui. Isso. Né? Não da elite branca açucareira, pernambucana, que ditava o que era e o que não era. Né? Como o Congresso Regionalista, que a gente descobriu que em 1922 se criou um Congresso Regionalista, orquestrado por Gilberto Freire, em Olinda, no período do Carnaval, Nossa. convidando os grandes intelectuais do Nordeste para definir o que seria a cultura nordestina. Então, isso é uma loucura, né? Porque a cultura, essa ideia do nordestino surgiu antes da região. A região Nordeste surgiu muito depois. Por isso que as pessoas chamam a gente de Norte, né? Vocês são lá do Norte. Porque, de fato, o Brasil era dividido em duas regiões, o Norte e o Nordeste. E o Sul, né? Sul. E aí depois, acho que tem um pouco mais de 70 e poucos anos, 80 anos, que a região foi separada. Então, E que tal, pra quem é do Sul-Sudeste, assim, o clichê é que o Nordeste é uma coisa só. Não existe diferença de estados, de sotaques, de culturas, é a mesma coisa. A mesma coisa. Um baiano, um sergipano e um Mas potiguar são a mesma coisa. Isso a gente faz com as minorias. Isso é normal. Assim, aqui, por exemplo, no Natal, a gente sabe o nome dos bairros da Zona Sul. Mas os bairros da Zona Norte são o quê? A Zona Norte. A Zona Norte. É a Zona Norte. É. Tu é de onde? Da ZN? É. Sim, mas ZN de onde? De onde? Os países africanos, o continente africano. Você fala a gente África. não sabe os nomes dos Não. países africanos, a gente fala África. África. É o bolo, junto o bolo. É a literatura africana, é a comida africana. Pois é. E aí o Brasil vai falar que um carioca é igual a um paulista. Vai confundir a cultura deles. Não tem como. Mas com a gente é tudo Nordeste, entendeu? E também a gente conversou isso na última vez que a gente se encontrou, na matéria do Típico Local. Regionalista é o que não é com eles, né? Por exemplo, já falaram isso, uma novela de Manuel Carlos não é regionalista. Não é. Mas uma peça, uma minissérie que se passa no interior de Pernambuco é regionalista, né? Ainda tem esse paradoxo. Eu até vi uma coisa dessa assim, a novela regionalista. Aí eu falei, regionalista de onde? onde? Do Norte, do Sul, porque o Sul também tem uma cultura fortíssima e diferentíssima de tudo que né? Enfim, esse grande... Mas a gente falou da questão a teórica da invenção do Nordeste, que é fantástica, mas vamos para a parte prática. Vocês montaram a peça e, de repente, a peça começou a ganhar Rio de Janeiro, São Paulo. Como é que foi esse processo de vocês verem o que estavam fazendo? Na verdade, quando a gente fez a peça, a gente nem achava que ia muito lá para baixo, não. Acho que a gente queria pregar na nossa igreja aqui. Sabe assim, vamos falar do Nordeste para os nordestinos. Eu acho que a gente nem tinha esse pensamento, mas a gente tinha uma dúvida se isso daria certo lá embaixo. Mas também, foda-se, porque a gente também... Eita, pode falar palavrão? Pode falar palavrão, conversa de botiquim. Porque a gente não é financiado por ninguém, entendeu? Assim, a gente vem se mantendo com financiamentos próprios há um certo tempo, então a gente tinha muito essa preocupação não, nem com o Jaci, nem com a invenção. O Jaci era Miriam Muniz, que era a época do governo Lula, Sim. que tinha uma maior liberdade, a gente podia falar, a gente mete o pau nos políticos em Jaci e tá tudo certo. Mas a invenção a gente estava muito mais livre, porque assim, a gente ralou pra caramba pra juntar. A gente montou essa peça com, eu acho que a gente já montou já assim com 30 mil, a invenção com 50 mil reais. O que é 50 mil reais? Pelo amor de Deus. Você vê como, quando a gente fala de investimento na cultura, o quanto aquele pequeno investimento pode triplicar, porque a gente ganhou prêmio nesse Brasil, sabe, assim, prêmios importantíssimos.
com apenas 50 mil reais, entendeu? O quanto isso não renderia para uma empresa que estivesse patrocinando. Exatamente. Entendeu? As empresas aqui de Natal, do estado, ou do Brasil mesmo, que estivesse patrocinando aquele espetáculo, naquele momento que você estava ali precisando, hoje teria um nome... Ganhava o Brasil. Né? E saímos em vários jornais, em vários, enfim, até programa de TV e tudo. Então, mas é isso, é investimento na cultura que se replica em outras coisas. Isso. E, bom, e aí a gente montou essa peça, fizemos aqui, e aí o primeiro lugar que a gente fez essa peça foi em Petrolina. Foi barra, porque a gente questiona algumas pontuações de Gilberto Freire, aí meteu o pau em Gilberto Freire em Pernambuco. Em Pernambuco é heresia, né? Mas foi ótimo, assim, porque a galera falou, isso mesmo, cara. Não é, tem que questionar os nossos pensadores, sabe? Questionar não é destruir o pensamento dele ou isso, aquele não é realmente, as perguntinhas chegando aqui. Mas foi muito massa, e aí, daí a gente foi convidado para festivais e tudo, e aí foi ir no Sesc. Já conhecia a gente por causa de Jaci, e aí fizemos uma temporada no Sesc Belenzinho, em São Paulo. Passamos, acho que praticamente 2 meses lá. Foi ótimo, mas a reação do paulista com a peça era meio, eita, estão dizendo que eu faço isso. E não era, a gente estava falando da gente também, porque ao passo que nos colocam nesse lugar estereotipado, a gente também gosta de estar nesse lugar, porque a gente sabe que vende, entendeu? Sim, é verdade. Então é isso, a gente joga com isso. Mas os paulistas vestiram aquela pulsa. Já no Rio de Janeiro, que é muito mais escrachado em tudo, foi maravilhoso. Assim, a plateia ia abaixo. Começava aquela primeira fala de Robson, que ele fala... sei lá, começa a recitar um cordel contemporâneo, e a galera vai abaixo e vai com a gente até o final, e foi lindo, assim, porque a gente concorreu lá no Rio de Janeiro, furamos uma bolha dificílima, né, porque teatro no Rio de Janeiro já é bem difícil para os cariocas. Eu ia lhe perguntar isso, vocês furaram uma bolha com peças de Miguel Falabella, com musicais. O musical Elza, com Bibi Ferreira. Assim, foi um feito. Aí, como é que foi, Quitéria, quando vocês perceberam que estavam indicados para prêmios e os prêmios vinham chegando? Veio o primeiro. César Gran Rio. O César Gran Rio foi o primeiro, que foi importantíssimo, porque cada indicação, se a gente ganhasse, tinha uma premiação de 25 mil reais. Era praticamente a metade do dinheiro que a gente gastou montando o prêmio. A gente ficou, meu Deus, se a gente ganhar um prêmio desse, cara, a gente já paga umas coisas aí e vai ficar tranquilo. Foi massa. E aí fomos indicados em 3 categorias, ganhamos uma que foi a mais importante, que era o espetáculo do ano. Então, assim, a primeira categoria, não ganhamos. Eu disse, vai ganhar, claro, não vai ganhar. Eu tava lá sozinha, né? Tava com o produtor. Você foi representando o grupo. Eu tava morando no Rio, né? Sim. E aí eu fui lá e falei, gente, a gente não vai ganhar nada, eu só quero beber essa champanhe que tem ali, comer esses petiscos e comemorar com as meninas no Copacabana Palace. Eu nunca nem tinha entrado no Copacabana Palace. Foi maravilhoso, tava assim, ó. E aí, bom, primeira indicação, ganhamos nada, e eu, meu Deus, que hora acaba isso? Segunda, nada. E aí a terceira que não ganhava mesmo, porque era o último prêmio da noite, concorrendo com Elza, Bibi Ferreira, nossa, espetáculos assim incríveis. E estamos lá, não sei o que, daqui a pouco falam lá, a invenção do Nordeste. Meu sangue desceu, eu falei, gente, eu não preparei nenhum discurso para falar, alguém me ajuda, enfim, subi lá, foi ótimo, foi maravilhoso. Fernanda Montenegro era homenageada, veio falar depois, enfim, foi lindo. E as meninas do Elza, que tem Cristal. Sim, exatamente. E Juliana Linhares também estava lá, então era torcidaça. O elenco do Elza era comigo, assim, não sei o quê. Então eu não estava tão sozinha assim. E foi massa. Aí depois do César Gran Rio vieram as outras indicações, aí a gente foi entendendo o que o negócio, que, sabe, que esse discurso era muito forte lá embaixo, que precisava ser abordado. E era uma época, que foi o quê? 2000 e você sabe mais do que eu. Com números, não. Não, a estreia do espetáculo foi 2017. Isso, números eu sou péssimo. E aí, em 2017 não se falava de Nordeste. Ah, sim. Né? Não. Não se falava. O Nordeste estava ali protagonizando uma coisa ou outra. Muito mais negativamente, né, ao olhar do país do que positivamente.
acreditaram a vitória de Dilma Rousseff, a reeleição de Dilma ao Nordeste, quando, na verdade, quem resolveu a eleição foi Minas Gerais. E a gente, assim, foi escrachado. Então, tudo que é ruim era acreditado ao Nordeste. O Nordeste estava nesse lugar, né, do país. E aí, quando você monta uma peça, que você traz essas questões rindo, porque a gente acredita também que o riso é um grande potencializador da política, né? Quando você ridiculariza uma situação, você dá potência política para ela também, né? E aí é isso, você ri, mas você tá rindo de quê? Né? Ah, você tá rindo disso? Você tá rindo que você tira onda comigo? Uhum, tá massa. Então é meio constrangedor e mexia muito com as pessoas. Então, cara, foi incrível. Aí depois vieram os outros. Aí veio Shell, né? Henrique e Pablo Capistrano ganharam dramaturgia, a PTR. E aí por aí vai. A PTR foi mais de um prêmio, foram 2 ou 3 prêmios? Acho que foram uns 3, porque foi os atores, né, coadjuvantes, dramaturgia. E outra coisa, não lembro qual foi, acho que foram 2, então. Foram 2 prêmios, então, acho foi. Tantos prêmios que eu não lembro. Nossa! Eu vou falar um pouquinho dos anunciantes para dar um tempo de você comer um queijinho, que chegou o queijo aqui. Obrigado, Ricardo Nelson. Manda um abraço para todo mundo aqui, José Adail, Marcela Thaís, beijão em todo mundo, muita gente assistindo aqui. Ananda Carvalho na assistência e produção, grande beijo, Ananda. Lembrando que nós temos apoio do Cicobi, Adurne Sindicato, Francisca Seguros e Unilivreira. Obrigado por acreditarem no projeto. O projeto tem produção de Raquel Lucena, Ananda Carvalho com assistente de produção e o nosso querido José Aglio na filmagem. Nós estamos no Bardalos Comida e Arte. Um grande abraço para Lula Belmont, Ricardo Nelson por abrirem aqui. Não é todo bar que abre para uma entrevista em pleno horário de expediente, e o bar teria que ser justamente esse. Vamos ver aqui as mensagens. Adélia Costa, poeta, diz Jaci aproximando vizinhos. Oh, verdade, Adélia, que bacana. Kidelmir Dantas, boa tarde a todos. Lá de Nova Floresta, Paraíba presente. Kidelmir é estudioso do cangaço. Ah, é? Eu conheci Kidelmir em Mossoró, era muito amigo de Pinto Júnior, nosso saudoso Pinto Júnior. Jornalista que está nos assistindo lá em outro lugar. Beth Olegário, manda um abraço da França. Valeu, Beth, beijo. Da França? Da França, ela está na França, faz doutorado em Lisboa, mas está passeando na França. Nossa, tu conhece todo mundo, né? Eu sou globalizado. Suas filhas estão na França, né? Então. Oh, que maravilha. Quem não queria estar na França, queria estar longe do Brasil atualmente. Atualmente sim, eu nem tô reclamando que elas estão lá não. Tá nesse período. Júlio Pimenta, o grande Júlio Pimenta, o Julinho aqui do Beco, diz oi. Júlio sendo Júlio, dizendo oi. Júlio. Abração, Julinho. Brito Silva, cartunista, dos melhores. Ele dá parabéns pelo bate-papo e diz, não percam nunca a frasqueira. Não fala aí, eu falei tanto nisso que a Ave Maria, vou até bater aqui. Providenciar uma outra amanhã. Isso, é melhor. Vamos continuar a conversa, conversando aqui com Quitéria Kelly, atriz e diretora. Quitéria, agora eu vou fazer a mesma pergunta que fiz para você na reportagem que eu fiz para o Típico Local. Um grande abraço para Cíntia Cardoso, Cíntia Lopes. Cíntia, maravilhosa. Grande Cíntia, beijão. Beijo, Cíntia. Ela até talvez passe aqui, quando puder, ainda hoje. Vou fazer uma pergunta, Quitéria. Você é uma atriz que fez peças sobre questão de moradora de rua, pobres de maré, estava investigando questão do passado e a história em Jaci e começou como diretora, inclusive, nem falamos sobre isso, você dirigindo um bando de marmanjos, né, nós conversamos sobre isso na entrevista passada, investigando questões sobre o Nordeste, como eu observo, de repente você está fazendo Malhação, novela da Rede Globo. Uma coordenadora Neide. Como é que foi isso? Assim, como é que de fazer teatro autoral, de investigações sociais, você passou para Malhação na Rede Globo? Então, eu acho isso fantástico. Eu acho isso maravilhoso, porque é esses lugares que a gente tem que ocupar mesmo. É engraçado, né? Porque Malhação tem esse lugar, né? Que as pessoas colocam como esse isso, lugar. É um clichê, né? A Malhação ninguém queria fazer Malhação. Mas, cara, foi uma experiência massa. Primeiro, porque eu nunca tive contato. Eu tinha feito algumas participações em novelas, né? Onde Nascem os Fortes, e agora também fiz mais de 2 participações. Mas não num produto, que eles chamam de produto, né? Um produto grande como a Malhação, porque a Malhação acho que acabou, né?
uma das maiores novelas da Globo, passa Sim. mais de um ano. Sim. A produção muito frenética, você tem que gravar, sei lá, quantos capítulos por dia. Eu não conhecia essa coisa do mercado frenético, assim. E foi uma escola pra mim, sabe, assim. Cara, eu vou dar a mesma resposta que eu te dei naquela outra entrevista. Trabalhei aqui em Natal, fazendo eventos, apresentando em grandes eventos, sendo muitas vezes desrespeitada nos lugares, por ser mulher, por estar ali, me expondo, geralmente com a comédia, porque minha pegada era comédia. E aí você, quando está num evento grande, com empresários ricaços e tal, muitas vezes você não é respeitada. Fiz animação de festa, por que eu não ia fazer malhação? Num lugar de entretenimento, num lugar onde eu estaria fazendo o meu, sabe, atuando. Sim. Sou atriz, tenho que atuar. Ganhando bem, sabe, podendo pagar minhas contas dignamente e ainda podendo fazer minha arte. Porque isso nunca me impediu de viajar com o grupo, de fazer meus trabalhos. Então, assim, que massa, aprendi, faço de novo, se chamar, faço de novo. Porque eu acho que a gente tem que estar mesmo nesses lugares. E ainda mais essa malhação que eu estava ali sem ter que mudar sotaque, sem ter que disfarçar de onde eu vinha. E assim, foi uma pequena vitória nesse sentido, porque foi um momento que a TV estava abrindo para nordestinos e eu estar ali, naquela novela, com aquele elenco, praticamente todo mundo sudestino, e eu ali com o meu sotaque, sem ter... Foi massa, entendeu? Assim, eu escutava muito repercussão. Toda vez que saía um capítulo com uma cena minha, enchia de mensagem, esse sotaque, que lindo, coisas boas e coisas ruins. O que é normal também, porque as pessoas não estão acostumadas a ouvir a nossa musicalidade na TV. Então, que venham mais. Os meninos estão fazendo agora, tem uma série que está sendo produzida agora pela Amazon, que tem um monte de nordestino, um monte de gente daqui do estado, inclusive. Isso. Que bom, tem que fazer mesmo. Os temas, aí são outras questões. Mas, assim, eu acho que temos que ocupar esse lugar. Depois que a gente ocupar, a gente discute questões estéticas, a gente discute, sabe, outras questões, mas ocupar politicamente esses lugares é o primeiro passo. Eu acho que a gente está fazendo. Titina abriu portas, César depois, enfim. Hoje a gente tem Pedro Fazanaro, Pedrinho, fazendo um filme maravilhoso, no deserto particular. Pois é, vai pra onde? Né? Tá concorrendo Hollywood aí. Isso, enfim. vários festivais. Poderia ter concorrido ao Oscar o filme, não ficou na lista. Ah, não ficou? Não, na lista de 15, né? infelizmente não. Dessa informação agora. Infelizmente não. Mas enfim. Mas já abre para festivais internacionais, né? A carreira dele. Ele viajou para os Estados Unidos há pouco tempo. Tem que ir lá em casa pegar a mala dele e as coisas que ele deixou na minha casa. Já tá entulhado lá em casa. Cobrança pública. Cobrança ao vivo aqui. E eu acho que é isso, sabe? Parar com essa besteira. A gente fazer a Invenção Nordeste é muito doido, porque quando a gente fez a temporada lá no Rio de Janeiro, Robson fez uma participação numa novela, que eu nem lembro qual era a novela, mas ele fez uma participação. Aí tem um crítico de teatro que escreveu para ele um e-mail falando assim: estou decepcionado porque eu amei a Invenção do Nordeste logo depois eu vi você numa novela da Globo. Não sei o que, eu falei, bicho, então você não entendeu a Invenção Nordeste, porque a Invenção está dizendo exatamente isso, assim, parem de ficar colocando, sei lá, atores sudestinos para fazer sotaque nordestino, isso. Quando você tem atores nordestinos capacitados, talentosos para fazer papéis importantes, protagonistas em novela. Entendeu? A gente tá aqui, chama a gente. Não precisa. Ou o contrário também, chama a gente pra fazer um carioca, chama a gente pra fazer um paulista, por que nunca chama? A gente também pode ocupar esses lugares. Então, assim, foi massa fazer malhação, achei massa, assim, uma produção, como eu te falei, frenética. Eu estava no núcleo da Mariana Santos, do Júlio Machado, do Henrique Castelli. Essa galera, assim, que eu... Assim, cara, eu fui muito sortuda, porque eu tava ali, perdida, câmera, trilhões de pessoas atrás das câmeras e você tendo que estar aqui, e eles, vamos lá, não sei o quê, sabe? Aprender, cara, é muito massa, eu só achei massa. Muito. E é sobre isso, sabe? É sobre a gente ocupar esses lugares, cada vez mais. Perfeito. E temos aí, haja comentários aqui. Guidelmir Dantas, de novo aqui. Um bate-papo que nos alivia neste momento pandêmico. Parabéns a Quitéria e a tu, Cefas. Obrigado, Guidelmir. Guidelmir é um dos maiores especialistas em cangaço do Nordeste. Olha, quero falar Guidelmir Dantas. Olha aí, Guidelmir, entra em contato. Eu também, quando vier a Natal, me procura, viu? Faz um tempão. Né? Ele é moçoroense. Mossoró. Eu conheci em Mossoró. Foi?
Mas ele tem família na Paraíba, se não me engano, na região do Cuité. Entre em contato, viu? Adélia Costa diz que Beth é poeta. Sim, Beth Olegário também é poeta. E a Adélia também é poeta e é presidente da SPVA, Sociedade dos Poetas Vivos e Afins. Grande abraço, Adélia. Guidelmir Dantas. Pinto Júnior, saudoso, também aqui de Nova Floresta e é casado com a minha prima. Esqueci disso, Guidelmir, desculpa. As relações mais nordeste que isso, impossível, né? Relações... Daniel Barros, escritor, diz parabéns pela entrevista lá de Brasília. Obrigado, Daniel. Uma alegria tê-lo aqui. Mirabô Dantas, grande Mirabô, que vai ser entrevistado aqui em fevereiro. Entrevista já marcada. Quitéria é maravilhosa. Acompanho o relator. E vá preparando o repertório e o violão, viu, Mirabô? Você é dos próximos entrevistados. Vou mandar pergunta pra tu, viu, Mirabô? Oba, e se prepara. Se prepara. Quitéria, sobre a sua experiência em Malhação, ela caracterizou muito bem a sua estadia, sua moradia no Rio de Janeiro. Sim. Eu sou filho de carioca, de Niterói, mãe carioca, pai potiguar, passei a vida na transição, conheço as contradições daqui e conheço do Rio de Janeiro. Não, vou perguntar. Qual foi a sua experiência no Rio de Janeiro? Como é que você viveu, uma paraibana que se considera potiguar, viveu o Rio de Janeiro? Cara, então, Rio é complexo, né? Aquele lugar é muito doido, porque ao passo que é lindo, é maravilhoso, a natureza gritando na sua cara. Se você vai comprar um pão, você tem um Cristo na sua cara, você tem um pão de açúcar do outro lado, é incrível. Mas é uma cidade muito difícil, é uma cidade que consome muita energia. Os cariocas, eles têm muita energia, mas eles estão o tempo todo muito cansados. Essa coisa de dizer assim, ih, lá vem a cariocada, que marca a coisa e não vai. Mas é isso, assim, você, cara, é tão cansativo, depois que você chega em casa, você tá tão sem energia, que é muito difícil, assim. Pra mim foi difícil, assim, porque eu amo o lugar. Ainda tô com o pé lá e cá, né? Assim, minha irmã mora lá, sempre tive um contato com Você vai voltar pra lá, né? A gente vai passar 2 meses com agora. A peça nova, que a gente vai falar daqui a pouco. Sim. Voltar pra lá e em julho eu pretendo também dar meus pulos por lá de novo. Mas eu precisava voltar pra dar uma descansada aqui, porque tava bem difícil, assim, bem difícil. É coisa da violência, e a violência... Ela não é só a violência do tráfico, essa coisa que a gente vê, bala perdida, não sei o que, não. Isso tem em todo lugar. Aqui tem, você vai em determinados lugares em Natal, você sabe que você não pode andar com relógio, com colar, você sabe, todo lugar tem isso. Então não é sobre esse tipo de violência, é a violência humana do carioca, assim, que aqui também deve ter, mas eu acho que lá, pela quantidade de gente, pelo instinto de sobrevivência, é mais, como é que eu posso dizer, meu Deus, parece que é mais vivo isso neles, assim, sabe? É muito difícil, tudo muito... Minha irmã falava pra mim assim, você tem que falar gritando, se não falar gritando, ninguém vai te ouvir. E eu tinha, sabe, tem que ser grosso, e eu não gosto de ser grosso com ninguém, assim, não sei se é assim. Então eu sofria muito. Você vai pedir um suco no lugar, moça, bom dia, boa tarde, moça. Não. Passa 1000 vezes perto de você, não escuta. Então tem isso. Lá é assim, cadê o meu suco, porra? Bota logo um porra na frente e bebe. Mas assim, cara, eu fui muito feliz no Rio. E principalmente os últimos meses, assim, foram bem difíceis, mas no final tive uma grata surpresa. E eu amo o Rio. Falo mal porque já me considero de lá também. Aí pode falar. Sabe quando você tem uma relação com uma pessoa muito íntima que você pode falar, só você pode falar mal. Se vier outra pessoa falando de gay, peraí, você viveu lá? Você sabe como é? Mas é bem complexo o Rio de Janeiro. Perfeito. Tem um documentário que eu acho que resume bem o Rio de Janeiro, que é um documentário sobre o Castor de Andrade. Não vi isso. Ai, veja, isso é maravilhoso. Acho que... Castor de Andrade era bicheiro, presidente do Bangu e carnavalesco, né? Ele era... Pronto, é a gênese do carioca que a gente pode até ampliar para a gênese do brasileiro. Sim. Porque assista esse documentário e depois a gente conversa. Eu vou assistir. É massa demais, né? E a minha filha, Nanda Carvalho, que está aqui ajudando na produção, ela morou os últimos 5 anos no Rio de Janeiro. Ela também tem as teorias. Concorda, 7 anos no Rio de Janeiro. Ela tem as teorias sobre o Rio de Janeiro. Teorias ótimas. Ah, é? Quitéria, vamos falar agora sobre a peça nova.
Sim. A gente fez uma matéria sobre ela. A peça tem uma ligação, tem um link com a Invenção do Nordeste, se chama Gente de Classe. É mais ou menos, pelo que eu sei, baseado em textos de Gessé de Souza, que é um sociólogo famosíssimo, autor de livros como A Elite do Atraso. O que a gente pode esperar da nova peça? O que o Carmim prepara pra gente? O que você pode falar sobre ela? Eu acho que o Carmim tá ficando cada vez mais anarcopunk. Brincadeira. Não, eu acho que a gente tá radical, a gente tá aprendendo um lugar, assim, Jaci a gente encontrou um lugar ali da crítica que era legal, e a gente viu que dava um espaço. Na Invenção a gente extrapolou esse lugar, e eu acho que Gente de Classe a gente vai chutar a porta assim com o pé, sabe? Porque a pesquisa de Gente de Classe começou na pesquisa da Invenção, mas como a gente viu que era muita informação, não dava conta, a gente tinha que ter um recorte para a Invenção que era esse, que era um recorte histórico do surgimento do Nordeste e dos estereótipos colados ao nordestino e tal. O Gente de Classe parte do surgimento da classe média no Brasil, que é genial, porque esse olhar, essa visão da classe média, ela é muito do Brasil, né? Assim, é uma elite intelectual que está na área. Classe média no Brasil é muito diferente da classe média nos Estados Unidos e na Europa. Totalmente. Que eu nem sei se tem essa definição, mas se tiver, é bem diferente. Né? Porque você já se coloca num lugar que não é, parece que é um rico, mas não é, entendeu? Porque paga parcela. Sim. A gente até tira onda no texto, assim, é rico, tem um carro do ano, mas as parcelas estão 60, 80 parcelas, sabe? É tudo parcelado, então celularzão novo parcelado. IPTU atrasado, condomínio atrasado na justiça. E quem são? Somos nós a classe média, é falar da gente mesmo, entendeu? E aí a gente vai descobrir em Gessé esse recorte muito interessante também. Mas a gente não ficou só em Gessé, a gente migrou para outros autores. E aí a direção vai ser de Pedro Fiuza, que está aí também bombando com Sideral, né? Um filme que concorreu a Cannes, tá circulando festivais inteiros de cinema no Brasil, assim. Nem sei se você vai ter tempo de dirigir essa peça, né, Pedro? Vai sim, Pedro. Vai. Pedro, manda o cronograma de assim, ensaio aí já também. a palavrão vai ter que dirigir. Manda aí ao vivo. Ricardo Nelson, uma cerveja. Bom, dramaturgia de Pablo Capistrano e Henrique Fontes, e atuando eu, Matheus Cardoso e Robson Medeiros. E a gente tá para estrear aí no segundo semestre desse ano, tem que estrear, porque isso era 2019, passou para 2020, passou para 2020. Pandemia, sim. Não, era 2020, passou para 2021 e agora a gente tem que sair com essa peça, pelo amor de Deus, porque já tá começando a perder o timing. Obrigado, Ricardo. E paralelo a isso, eu estou numa pesquisa com Henrique Fontes e Daniel Torres, do Carmim, para um solo meu, falando sobre o universo feminino. Feminista, feminino, estamos ainda aí. As pesquisas da gente são muito lentas, sabe? A gente lê muito, a gente vai atrás, aí é por aqui, não é mais isso aqui, aí vai para outro lugar, então deixa a gente criar, não fica perreando, vem nem uma hora sai. Me empurrando com o teu patrocínio, não, que não vai colar. Uma hora sai. Pode vir com patrocínio. Perfeito. Estamos aqui conversando com Quitéria Kelly, atriz e diretora. A produção está dizendo que o tempo já... Tem tempo ainda, produção? Já estourou? Tem mais 10 minutos? Então eu vou ficar calado. Não. Pergunta aí, galera. Não, eu vou fazer uma provocação agora, fazer um link de algo que a gente começou a por alto aqui. Quando definiu-se os papéis, porque uma coisa do Carmim que é bem interessante, que nós já conversamos, o Carmim muda, né, os papéis, parece aquelas bandas alternativas americanas que os membros mudam de instrumentos no meio, como Arcade Fire, que aliás é uma banda canadense, eles trocam de instrumento. Vocês trocam de papéis. E em Invenção do Nordeste, você foi diretora. E foi sua primeira experiência na direção. A equipe tinha total confiança? Criou-se alguma coisa do tipo, mas ela vai dirigir? Como é que foi isso? De você, uma atriz, passar repetidamente para a direção? Não, tinha confiança porque quando eu sugeri que eu não queria estar no palco nessa peça, todo mundo super apoiou e tal, até a página 2.
quando eu comecei a dirigir. Mas isso foi muito culpa minha também, porque eu cheguei para dirigir 3 homens num modelo de direção que eu conhecia, que eram modelos masculinos. Eu fui dirigida por homem a minha vida toda. Acho que eu nunca fui dirigida por mulher. Clotilde, não. Ivonete, não. Não, nunca fui dirigida por mulher. Acho que não. Não, nunca fui. Então eu reproduzi na minha primeira direção um modelo masculino, né? Enfim, Sávio Araújo, João Marcelino, Henrique Fontes, quem mais, meu Deus? Enfim, Lenilton Teixeira, os homens que me cercavam enquanto... E aí não deu certo, porque não tinha pegada deles, entendeu? E nem era a minha vibe, eu nem gostava de dirigir daquela forma. Então eu fui descobrindo no processo que não estava funcionando. E isso rolou um atrito muito grande, também pela minha figura, enfim, também pelo meu machismo, também pelo machismo dos meninos, e aí isso se chocou. E aí Pedro Fiuza, que é um cara muito sensível, vou falar isso bem radical, assim, me apresentou o feminismo, já conhecia, claro, mas ele me traz o feminismo de uma forma assim, muito explícita na minha cara, e eu falo, caraca, é mesmo? Eu não tinha percebido isso, Pedro, obrigada e tal, e enfim, e fui lidando com isso até que, bom, foi difícil, os meninos me pressionaram muito, mas acho que toda montagem é assim. Tem esse pequeno recorte dos machismos que estava impregnado em todos nós, eu não me é uma desconstrução, né? Diária, né? É diária. Para todo mundo. E eu acho que esse lugar de educar, de ter paciência, sabe? Assim, de dizer, tudo bem, errou, falou o termo errado. Sim. Te ensinei. O negócio do Big Brother, que todo mundo falando agora não sou obrigada a te ensinar. Tudo bem, não é obrigada a te ensinar lá dentro aquele espetáculo, sim, mas aqui fora, sim, sabe? Vai corrigindo, vai dando uns toques aos amigos. E eu acho que foi isso que foi acontecendo no Carmim, ao ponto que hoje os meninos têm um respeito comigo e com Mariana, que somos as mulheres do grupo. E outra coisa, que tem a maternidade, né? Que eu era a única mãe do grupo. Mãe, né? Porque Pablo tem filho. Sim. E Mariana agora está grávida. E então os meninos sempre compreenderam esse lugar. Eu levava as meninas para o ensaio. As meninas nunca deram trabalho, mas também nunca foram... tira essa menina daqui. Nunca. Ela circulava, tem foto de Amália andando no meio da montagem da Invenção Nordeste. Os meninos dançando, ela andando de calcinha para lá e para cá. Circo, sabe? Circo. É bom demais. Os meninos entenderam esse lugar. E assim, sempre respeitaram, e hoje eu acho que depois desse processo todo, que foi doloroso para todos nós, é mais ainda, assim, o Carmim é uma casa, o bebê de Mariana vai também participar da montagem agora de Gente de Classe, vai estar com a gente, amamentando. Pobre de Marré me ensaiava com Charlotte, minha filha, no peito. Eu lembro dela pequenininha, assim. Ensaiando, falando texto com Titina, ela sabe, ela dormia, eu passava para Henrique botava lá no colchãozinho, a gente fazia. Então, essa compreensão de que a criação de uma criança é responsabilidade de todos, sabe? Não só da mulher. Isso é massa, cara, porque isso tira das nossas costas um peso daquela responsabilidade. Eu tinha muito medo, e eu sofri com isso no Carmim, quando eu engravidei de Charlotte, porque eu tinha muito medo dos meninos, Titina e Henrique, colocarem, dizer assim, a gente não pode apresentar porque Quitéria está recém-parida. Eu tinha tanto medo disso, dessa pressão. Porque eu dizia, cara, eu não quero ser o problema, já é tão difícil a gente conseguir apresentação. Sim. E eu não poder porque minha filha, ou porque tô grávida, ou porque... Cara, que merda isso, sabe? Que merda a gente não acolher as mulheres nesses períodos, sabe? Assim, bicho, vamos! Para de dizer assim, não vamos chamar fulano porque ela tá grávida. Não, tem que chamar ela que tem que dizer que não pode, porque, sim, não posso, sabe? A gente vai dar um jeito de deixar o filho com alguém, a gente vai dar um jeito de levar. A mãe vai aqui ensaiar e fala, entendeu? Mas, assim, excluir a gente dessa produção é muito cruel. Eu falo isso no recorte artístico, porque eu sei que tem muito disso se reproduzindo por aí. E não é o lugar da arte, não é estar reprimindo isso não. Criar um ser humano também é função da arte, sabe? Perfeito. Porque é isso, a gente tá o tempo todo ali, quando a gente sobe no palco, dando o exemplo da vida, de como é errado, de como é certo, de como poderia ser, a gente tá criando humanos também, a gente tá, né? Isso. Então, bicho, por que você não faz isso com sua atriz, com sua diretora, sabe? Em série, pô.
Com isso, encerra, né? Quase, que a produção já tá olhando aqui pra mim. Mas, 3 minutos. que tal, só lembrar, um dos filmes que deve concorrer ao Oscar é A Filha Perdida, baseado no livro de Helena Ferrante, é justamente dirigido por uma atriz que virou diretora, que é a Maggie Gyllenhaal, que discute essas novas formas de maternidade. Sim, Assim, não sei se você assistiu, mas é muito bom. Fiquei louco com aquele filme, porque aquele filme eu já venho discutindo sobre eu vou falar esse termo, é bem pesado, mas acho que é legal falar alguns termos nesse momento em que a gente está trazendo essa discussão para a pauta, mas a agressividade que se tem em torno da maternidade. Quando você fica estagnado profissionalmente para que o pai possa trazer o dinheiro para casa e o cara vai crescendo profissionalmente, você está ali cuidando de filho. Quando não há esse compartilhamento das responsabilidades, não só naquele núcleo familiar, mas na sociedade, nos grupos de teatro, nas escolas, você vê tem uns professores que ficam segurando bebezinho, dando aula, não sei o quê. Sabe, isso é trazer junto, sabe, a mulher pra dentro. Mas que assim, quando é com um homem, aí eu faço meia-culpa da própria situação masculina. Parece que é tudo mais flexível, né? Se um homem precisa fazer um doutorado em outro país, outra cidade, tá tranquilo. Mas se a mulher precisa, como foi o caso do filme, o mundo cai. Aquele filme, aquela cena que o cara se ajoelha e fala, por favor, não vá embora. Eu caí num pranto aquilo ali, porque eu já vi muitas amigas, eu já passei por aquilo, dizer, pelo amor de Deus, não me deixa aqui nesse, sabe? Eu tô sozinha. Que é um medo dele ficar com os filhos. Com as filhas, né, no caso do filme. É o medo, né? É o medo. Não é o amor por ela. Não, é o medo dessa responsabilidade. Mas o homem fazer um doutorado no outro estado é algo perfeitamente normal. Ele tá fazendo o melhor pra família. Não é isso? Eu passei por isso, assim. Fazendo mestrado, tentando apresentar mestrado na mesma época que meu ex-marido, ele conseguiu, eu não consegui. Eu tava com bebê recém-nascido, não conseguia mesmo. Porque é uma questão do corpo também, sabe? Você tem que amamentar, você passa madrugadas acordando várias vezes para amamentar, para, enfim, várias coisas. E aí no dia você tem que escrever, cara, não tem como. Então, como a gente pode discutir isso? Eu acho que esse tema, assim, é o tema desse século. Eu acho que é um século feminino. Compreender o lugar dessa mulher, o poder que a gente tem, que é muito mais, sabe, muito mais forte do que essas pautas que estão aqui na superficialidade ainda. Está aprofundando, mas ainda tem muito que aprofundar. Concordo. Inclusive, a favorita para ganhar o Oscar é Jane Campion, que é a diretora de Ataque dos Cães, e vai ser a segunda mulher a ganhar seguido um Oscar, se ela ganhar, porque no ano passado foi uma mulher, a diretora de Nomadland. Foi? Então, assim, as mulheres, a Nanda, que é do audiovisual, está comemorando aqui. Vou fazer igual a Glória Pires agora, não tenho... Como é que ela falava? Não tenho condição de opinar. Não tenho condição de opinar. Isso eu não assisti. Mas, Quitéria, vou encerrar aqui lhe perguntando para você indicar um livro e um filme e ler os últimos comentários aqui, se tiver algum, podem trazer aqui, Raquel e Ananda. Kidelmir Dantas. Kidelmir está olhando com atenção. Quando e onde serão as próximas apresentações da peça? Eita, Acredito que ele esteja falando da Invenção do Nordeste. Porque Gente de Classe ainda está sendo... Eu acho que a Invenção do Nordeste, que teve uma encenação online, né? Aí ele está perguntando quando. Então, a gente vai fazer agora, a gente tem uma programação dos 15 anos que vai finalizar com a estreia da peça. Agora, em fevereiro, a gente vai fazer uma exibição online da peça que foi escrita por Matheus Cardoso e encenada com ele e Robson Medeiros, que se chama Manual de Sobrevivência do Artista. Não assisti esse ainda. Olha o nome do negócio. Manual de Sobrevivência do Artista. É muito engraçado, gente. É muito bom. Então a gente vai fazer umas lives. Os meninos vão convidar alguns artistas para conversar, falar um pouco como é que sobrevive. Lula, maravilhoso. O Lula Belmont chegando discretamente, como sempre, e lindo como sempre. E também vamos fazer a exibição do manual em fevereiro. Certo. Em março nós temos oficinas, eu vou ministrar uma oficina de criação a partir de memórias. Bacana. Daniel Torres, que é nosso diretor de arte, vai também ministrar uma oficina a partir de criação a partir de imagens. E vamos ter o que em março? Não, Ariana, socorro. Mas a Invenção do Nordeste vai estar na pauta? Vai estar na pauta. Pronto. Acho que a gente vai fazer uma apresentação em março aqui. Olha aí, Kidelmir, fica ligado. E vamos para o Rio de Janeiro fazer a temporada de Jaci
no SESI Centro, lá no Rio de Janeiro. Vamos passar 2 meses lá. Vai ser muito legal. E nisso, montando, já ensaiando a próxima peça para quando acabar a Jaci, a gente já estrear. Gente de classe. Vocês são workaholics. Tem que ser, 2 anos parados, né? Praticamente. Viu, Kildomin? Fica ligado, o Carmin tem um canal no YouTube, não é isso, Quitéria? É só se inscrever? Grupo Carmin, YouTube / Grupo Carmin. Pronto. Aí a gente tem Instagram, segue a gente também, porque Isso. a gente tá sempre colocando as coisas lá. Teatro Carmin no Instagram, tem Twitter, tem Facebook, não sei nem se usa mais Facebook, ninguém tem o Facebook. Só a nossa geração, assim, a minha geração. Vai tu, né? A minha, dos 50. A nova geração não usa. Tem no Instagram, já me dá trabalho demais. Eu fico, ai meu Deus, eu tenho que postar alguma coisa. Você é da nova geração, né? Eu sou nada, eu sou muito velhinha. Vou fazer 40 esse ano, hein? Uma menina. Não tanto, nem tão pouco. Edna Dantas, entrevista Edna. excelente. Assisti a peça e é muito boa. Escutar sobre o percurso em que foi construída foi ótimo. Obrigado, Edna. Edna, atriz, estudar. Naquele grupo que eu falei. Obrigado por ter assistido. Adélia Costa, pede para ela falar. Batidão agora. É o after. Quando Vitória, que é o bairro na frente, começa com batidão, é um sinal dos deuses para encerrar a live. Já deu. A gente já percebeu que funciona assim. Mas uma última pergunta, se é que é uma pergunta. Adélia Costa, presidente da SPVA, poeta, muito querida, pede para ela falar um pouco sobre a relação dela com o público, principalmente pós-malhação. Tanto o público desconhecido como o público de estrelismos. Acho que é o público, ela quer dizer, o público que acompanha as estrelas. Aquele público da Globo, eu deduzo. Como é que é essa relação? Uma última pergunta, então. Então, é super de boas, assim. Eu não tive muita abordagem agressiva. Algumas durante a época da malhação, umas bem agressivas. Mas também eu aprendi a ignorar e não ver muito isso. Mas foi bem suave. A galera da malhação até hoje acompanha, assim, meus stories, minhas coisas, tem muitas visualizações, é bem legal isso. Porque eu lembro, Quitéria, que você saía no UOL, você saía nos sites, professora Neide. Então, assim, você vira estrela na Globo, digamos assim. Estrela, não sei, mas saía, né? Tem que lidar com isso, é muito forte. Quando você sai... eu tenho um amigo meu, Tardelli, que tá fazendo agora a novela. Tardelli Lima? Tardelli Lima. O Tony Júnior, prefeito de Bacurau. Maravilhoso. É uma porrada tão grande quando você sai em um capítulo da novela. A sua caixa de mensagens explode de um jeito que é assustador. Então você tem que ter vai com calma ali, porque senão piram. E muitos piram mesmo, entendeu? Tardelli tá agora sim. Eu fico, amigo, pelo amor de Deus. É muita mensagem chegando ao mesmo tempo e boas e ruins, e eu tinha muita coisa de assédio, sabe? Tinha um cara, vou contar essa história que é engraçada. Pode contar. Tinha um cara que ficava mandando, toda vez que saía uma cena minha na malhação, ele mandava assim: Quitéria, realize meu sonho, que é chupar o seu dedão do pé. A primeira vez eu respondi, porque eu achei tão engraçado, eu falei: cara, meu dedo, eu nem fiz a unha, tirei uma onda, não sei o que, botei fungo, não sei o que, tirei uma onda. Pronto, abri a porta do inferno. Porque ele começou a mandar coisa muito mais pesada. Aí minhas amigas mais famosas falaram, não pode responder. Não pode responder. Não pode, ignora, vê e ignora. E aí pronto, desde então eu recebi umas coisas, umas fotos ousadas. Ousadas? Umas fotos Seu ousadas. eufemismo foi maravilhoso. Umas fotos ousadas mesmo. Mas também só olhava e deixava pra lá. Quando é que você passou por isso fazendo Jaci? Não, Jaci é perigosíssimo. Também é? Meu Deus do céu. E assim, homem, mulher, periquito, papagaio, Jaci? Meu Deus, os meninos, eu entrei em tanta roubada com Jaci, acho que mais que malhação. Tô falando muito sério. Em São Paulo, os meninos fizeram uma sacanagem. Ai, vai acabar o programa, né? Não, mas eu não vou perder essa história. Não, mas tem uma coisa que a gente tem um programa que um menino que fez a arte da gente, ele tirou uma onda e fez assim, procura-se um amor. Tem um programa do espetáculo. Sim. Na brincadeira, ele colocou meu número de telefone. E quando passou para Henrique revisar, Henrique não viu que era o meu número e não tirou. Mandaram para a gráfica, mandaram fazer 5.000 programas. A gente foi para São Paulo fazer temporada, não sei o que, distribuir esse lugar em
esse panfleto em tudo que é canto. Toda vez que acabava a apresentação de Jaci, eu chegava no hotel, tinha milhares de mensagens de homens e mulheres falando, porque bota no Instagram, aparece a minha foto. Por isso que agora minha foto no Instagram é preta, é um negócio preto que não é pra nem ver. E eu tirei meu nome também, tem só Quitéria, tem Quitéria Kelly. Porque rola essas coisas, entendeu? E Jaci, tem um fetiche, tá ali, tal. Acaba a peça, tem muita gente que manda mensagem, assim. Não tão ousada quanto a galera da TV, porque acho que a galera da TV, como tá distante, mete mesmo as coisas pesadonas, mas rola muito assédio. Não é assédio, a palavra não é assédio, mas é uma paquerinha que às vezes é meio inconveniente. Sem vergonhice mesmo. Sem vergonhice. Não, quase encerrando o programa. Eu não falei do livro nem do filme. Bora, dá tempo ainda. Bem rapidinho, eu tô assistindo uma série agora chamada Afterlife, da Netflix, que eu tô gostando muito. Eu poderia indicar milhões de outras coisas assim nessa vibe, mas eu indico essa agora que eu assisti ontem, morri de rir e chorar ao mesmo tempo. É comédia? Eu não assisti. Drama, comédia. Assista, é muito bom. É muito legal. Oba. E tem o Dinara Leão também, documentário que eu assisti. Tem muita coisa, gente. Tem muita coisa boa. E livro? Livro, eu tô lendo um livro agora, que eu não vou saber. Vocês têm. Eu tô lendo em francês. Mas chama Os Mil Sóis, Os Mil Amanheceres. De um cara chamado Caleb Hosseini. É maravilhoso. Ele é o autor de O Caçador de Pipas. Tem um monte de outros livros dele. É lindo demais. Você pega, você não quer largar o livro. Eu tô assim pra acabar, mas eu tô lendo bem devagarinho. É boa essa sensação. Então as dicas estão dadas. Que nada, começou Black Eyed Peas. Agora a gente vai ter que ir lá dançar. Não tem jeito. Vitória venceu mais uma vez. Nós estamos encerrando o programa então. Agradecer a todo mundo que participou. Agradecer aqui a Francisca Oliveira, apoiadora do programa, Natália Chagas, jornalista, Adail ali, querido, Marcela Thaís, obrigado por ter vindo, a Nanda Carvalho, Raquel Lucena, Lula Belmont, Ricardo Nelson. Agradecer ainda a Francisca Seguros, que é apoiadora do programa, a Durne Sindicato, Cicobi e Una Oliveira. Quitéria, obrigado. Obrigada pelo convite. Foi ótimo. Valeu. Um prazer, uma alegria, foi delicioso. Foi ótimo. Foi nem galera que tá em casa uma também. entrevista, foi um bate-papo. Foi maravilhoso. E lembrando que o programa fica gravado. Na hora que você quiser, você vai lá e assiste, vê tudo de novo. Um abraço a quem participou, aqui Delmir, que acompanhou do começo meu filho. ao Tem fim. que tá aqui com a gente na mesa. Isso, aqui Delmir, quando vier Natal, me procure e vamos conversar. Gosto muito de suas pesquisas sobre cangaço. E agora a gente vai dançar aqui em Vitória, dançar Black Eyed Peas, né? Como tem que ser. Obrigado a todos, um grande abraço, boa noite. Beijo. Ai.